Marcos capítulo 9, versículo 14. Essa manhã esse texto, de maneira muito penetrante, veio ao coração. É o milagre da libertação do jovem lunático. O interessante é que Mateus, Lucas e Marcos fazem esta narrativa com uma característica especial. Mateus, no capítulo 17, do 14 ao 23, ele faz essa narrativa. Conte comigo, diga assim: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Quantos versículos? Então, para facilitar, 23 menos 14, 9 versículos. Lucas, capítulo 9, ele vai do 37 ao 45. 45 menos 37, 8 versículos. Marcos, ele vai do 14 até o versículo 27. 27 menos 14, 13 versículos. O que eu estou tentando dizer? Mateus é um evangelho bem mais extenso que Marcos. Lucas é mais extenso que Marcos. Marcos é o menor. Marcos, mesmo tendo um volume menor de capítulos, ele investiu mais texto, mais narrativa dentro desse milagre. Por que razão? Porque isso tem um significado. E nesta manhã, a minha oração é para que essa importância seja forte em nós também. Amém? Então está na tela, vamos fazer a leitura. Eu vou ler aqui na NVI, quando chegaram, onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutiam com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Respondeu ele: muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água
para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Então Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Eu posso ouvir um amém nesta manhã? Amém. Senhor, não há dúvida que há uma revelação, há um peso de tua palavra nesta manhã. Ó Deus, então, que esta palavra, ela venha, Deus, penetrar em nós e venha fazer a mudança que tu tens para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu digo amém, amém. Tome o seu lugar, Bíblia aberta nesse texto. Eu vou tentar me policiar bastante, porque eu passei por um procedimento odontológico esta semana, quarta-feira, e eu estou com um punhado de pontos. Então, se alguém vê alguma coisinha preta, não é feijão, são pontos mesmo, são pontos. Sabe quando você, depois de ler a Bíblia, um punhado de vezes, e aqui está a beleza da palavra de Deus, você é impactado com um texto que você já leu um punhado de vezes, um punhado de vezes. Foi exatamente o que aconteceu novamente com a leitura desse texto. Eu penso que Jesus, nesse texto, irmãos, ele acaba de descer o monte da transfiguração, ele acabara de se transfigurar, ele vive uma experiência que foi única entre ele, o Pai, e os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E o texto diz que eles acabam de descer do monte. Quando chegaram, Jesus, Pedro, Tiago e João, onde estavam os outros, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. No Monte da Transfiguração, sobe 4 pessoas, Jesus, Pedro, Tiago e João. Em cima do monte, Deus, em manifestação, traz Moisés e Elias e o próprio Deus. Um grupo pequeno, restrito, vivendo uma Shekinah, uma glória indescritível. E o texto diz que quando eles descem, Marcos diz que ali tem uma grande multidão. A palavra grande adjetiva essa palavra multidão, né? Então, multidão já é uma coisa parruda. Grande multidão é uma coisa ainda mais e mais e mais parruda. Uma grande multidão. Mas além da grande multidão, Marcos diz assim, que de maneira muito clara, ele destaca os mestres
da lei. Então, além da grande multidão, Marcos destaca os mestres da lei. Mestres da lei são destacados, com toda certeza, porque tem vestimentas, paramentos diferentes, tem uma vestimenta que destaca eles do conjunto total da multidão, da grande multidão. Eles têm uma roupa mais, vamos dizer, mais bonita, ou uma roupa especial. Eles são destacados. Versículo 15. Logo que todo o povo viu Jesus, o interessante é a maneira como ele cria essa concordância. Talvez o correto, né, seria logo quando todo o povo, eles viram a Jesus. Não, logo quando todo o povo viu a Jesus, é como que houve um magnetismo em toda aquela multidão. Aquela multidão toda ficou magnetizada como que num bloco monolítico. Então toda a multidão parecia que era apenas um par de olhos. Quando o povo viu Jesus, todos estão magnetizados. Quando todo o povo viu Jesus, todos os olhares, todos os olhos convergiram para o mesmo ponto. Viu Jesus? Aí o texto vai dizer, volta lá, meu filho. Vai dizer, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Interessante esse texto. Jesus acaba de descer do Monte da Transfiguração. O texto diz que ele se transfigurou. As roupas dele se tornaram tão brancas e tão alvas e tão brilhantes que jamais nenhum lavandeiro conseguiu chegar àquele nível. Ele tem um corpo em glória, Eu não acredito, me permita, você tem liberdade para pensar diferente, mas eu não acredito que alguém que acabou de ser transfigurado em glória, que ouviu o Pai falar com ele, é meu filho, escute a ele, que viveu uma atmosfera de glória. Eu não acredito que pelo fato de terem vivido essa glória e terem descido aquele monte, ele não traz em si um resíduo desta glória. Eu não creio nisso. Eu creio que aquele Cristo que desce daquele monte, por mais que ele quisesse não ter, ele traz sobre si uma áurea ainda, um resquício de glória sobre ele. E quando ele desce, o texto diz que quando o povo viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Parece que a percepção desse povo é a percepção de um fã que encontra um artista num canto qualquer. Primeira reação é surpreso. Uau! Encontrei um cantor aqui, encontrei um artista aqui, encontrei aqui. Uau! Puxa vida, jamais pensei que encontraria um cantor no mercado, num saguão do aeroporto. Não sei. Uau, olha, encontrei um fulano, fui no dentista e cheguei lá, encontrei um fulano, não acreditei que era ele. Então, a surpresa, quando vem Jesus, é a surpresa e depois é o ato do tiete, é correr para saudá-lo, para cumprimentá-lo. Hoje seria tirar uma selfie com ele. Apenas isso. Apenas isso. O texto vai discorrendo, eu estou dizendo isso para você ver uma coisa interessante. Versículo 16. Perguntou Jesus, o que é que vocês estão discutindo? Jesus que desce, percebe que o problema ali não está num menino endemoniado, mas está numa discussão. O que é que vocês estão discutindo? Quando ele faz essa pergunta, os mestres da lei se calam, os discípulos que ficaram se calam,
E um homem, e você vai entender que é o pai, um homem, no meio da multidão, ele responde: mestre. E a resposta desse homem é o único som que é escutado ali agora: mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. A maneira como o pai responde, ela é importante a pensar. Mestre, eu te trouxe meu filho. A concordância que ele cria é a seguinte: eu imaginei, quando saí de casa, que tu estavas aqui com os teus discípulos. E quando eu cheguei, eu descobri que tu não estavas aqui. Estavam só um grupo de discípulos. Talvez perguntei para eles e Jesus. Ninguém sabe porque Jesus havia subido para o monte e ninguém tomou conhecimento daquilo, a não ser quem ele levou. Te trouxe meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. 18, vamos. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido, fica endurecido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito. Observe esse detalhe dessa resposta. O que ele vai dizer agora? Grifa isso se puder. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, vírgula, mas eles, o quê? Que resposta feliz, educada, gentil, honrosa. Já parou para pensar o contrário dessa resposta? Mestre, eu trouxe meu filho para os teus discípulos, mas eles, vamos pensar algumas alternativas negativas, mas eles não deram atenção, mas eles não se importaram, mas eles desprezaram, mas eles não quiseram. Qual é a resposta? Eles não conseguiram. Uma resposta linda, que tem em si o reconhecimento que eles tentaram, mas não conseguiram. Uma resposta que não agride, que abençoa. Mestre, eu trouxe para ti, mas tu não estava, estavam eles, mas eles não conseguiram. Essa palavra está dizendo, eles tentaram, eles se esforçaram, eles suaram, mas eles não conseguiram. O pai está dizendo que o que está no filho é alguma coisa grande, pesada, é alguma coisa que é de muita complexidade. E os discípulos, embora tentando, não conseguiram. Versículo 19. Respondeu Jesus, grifa isso agora: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? A gente sempre que lê esse texto, a gente sempre foca o texto no lunático, num garoto, que o diabo está tentando matar de qualquer maneira, o diabo está tentando destruir de qualquer maneira. Mas esse texto, muito antes de Jesus tratar desse garoto, desse lunático, ele fala algo que a gente passa batido e a gente vai embora e deixa para trás. Ele fala: ó geração incrédula. Ó geração incrédula. Você já um dia, algum momento da tua vida parou para pensar nisso? O que é uma geração? Geração é um tempo de vida que se vive num contexto, num espaço de tempo, num espaço físico, é um conjunto social. Jesus está dizendo que aquela geração é uma geração de incredulidade. Ó geração incrédula. Te preocupa viver numa geração incrédula ou não?
Te preocupa criar filhos e colocá-los nas escolas, sejam elas primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, sejam elas pós, o que for, te preocupa colocá-los numa atmosfera de incredulidade ou não? Te preocupa em trabalhar numa empresa que seja global ou não global, uma mega corporação ou uma pequena empresa, que a atmosfera é de incredulidade? Te preocupa isso ou não? Isso já foi tema para você? Geração incrédula. Você já parou um dia, pelo menos 1 minuto para pensar nisso? Geração incrédula. Geração incrédula. Ó, geração incrédula. Incrédula. A incredulidade, ela estava visível ali. Ela era palpável. O que é incredulidade? O que é incredulidade? De maneira muito simplérrima, o que é incredulidade? É falta de fé, é falta de crer no sentido aí, em Deus. É uma falta de fé, de crer em Deus. A incredulidade é um câncer. Não que câncer não é mais que câncer, porque câncer não é uma enfermidade infecto-contagiosa. Incredulidade é uma doença contagiosa. Você sabia que se você começar a andar com alguém incrédulo, você começar a se envolver com alguém incrédulo, a possibilidade de você se tornar incrédula cresce ou não? Você parou para pensar nisso? Se você casar com alguém incrédulo, se você casar com alguém incrédulo, a tua possibilidade é também se incredulizar. Você sabia disso ou não? Uma das razões porque Deus manda dizer que não se pode se meter em julgo desigual, porque incredulidade é uma doença que pega. Você está ouvindo isso? Incredulidade é uma doença que pega. A incredulidade é um dano que você não faz ideia. Se você convive numa atmosfera de fé, você querendo ou não, acaba sendo envolvido em fé. Mas se você convive numa atmosfera de incrédulo, esse demônio, essa erva daninha, ela vai crescendo e vai alastrando, e daqui a pouco você vai acabar sendo envolvido por isso. Ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Ele está dizendo que a presença dele era a presença balizadora, a presença de intervenção, de mudar aquele quadro. Mas mesmo a presença dele não estava conseguindo fazer isso. Versículo 20, olha só, uma coisa interessante. Então eles trouxeram, volta o 19, para ver um detalhe aqui, 19. Até quando eu estarei com vocês? Até quando? Tragam-me o menino, observe isso, tragam-me o menino, versículo 20. Então eles o trouxeram. Agora grife isso, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Está difícil? Ou será que não está mais tranquilo? A reação do demônio, quando viu Jesus, é diferente da reação da multidão quando vê Jesus? Está difícil? Está difícil? Ou está igual?
o Espírito viu Jesus, imediatamente o Espírito saiu de controle. Você lembra em Gadara? Quando o gadareno, que é possuído por uma legião, vê Jesus, qual é a reação dele? Bah, vieste! Lembra disso? Não há nenhuma reação dos porqueiros, a reação primeira é do homem que possui uma legião. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente, o diabo imediatamente se levantou. Quando o diabo viu que ali estava Jesus. A incredulidade nos cega, a incredulidade nos entorpece, a incredulidade nos deixa anestesiado. Alguém, às vezes, há um tempo perguntou, por que não tem mais tantos milagres na igreja? Por que não tem mais tantas maravilhas na igreja? Porque nós nos tornamos religiosos. É mais fácil ser religioso do que ser alguém que crê. Nós colocamos a nossa vida no automático. Os carros modernos hoje, eles têm um dispositivo que você coloca ele no automático. Aí você diz assim, a que velocidade você quer viajar? E você dá aquele comando. E o carro que tem um computador de bordo recebe aquele comando. E você disse assim, eu quero andar daqui a São Paulo a 70 por hora. E você não se preocupa, você dá aquele comando. E você fique tranquilo, o carro ele vai daqui a São Paulo a 70 por hora. Ele só vai mudar se você der uma nova informação. Caso contrário, ele vai a 70 por hora. A gente está vivendo isso na vida espiritual. E eu quero provocar você hoje. É meu dever hoje provocar você. Quando o Espírito viu a Jesus, imediatamente caiu por terra e tal. Versículo 21 agora, vamos. Jesus perguntou ao pai do menino. Jesus tem que perguntar alguma coisa? Jesus tem que perguntar alguma coisa? Jesus desconhece alguma coisa? Tem alguma coisa que ele... Irmãos, pergunta. A pergunta, ela só nasce em quem desconhece o tema. Uma pessoa que conhece o tema não pergunta. Quando Jesus pergunta, não é porque ele não conheça aquela história toda, é porque ele quer do Pai, ele quer dizer para o Pai, ele quer trazer paz àquele pai, dizendo assim, eu me interesso por tua situação, eu quero que você conte a tua situação para mim, porque eu quero dar atenção para isso. Perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? E o pai responde, desde a infância. O pai diz para Jesus, está diante de um rapaz, já um adulto, que o sofrimento dele já tem anos. O sofrimento daquele homem já tem anos. Há anos que aquele homem sofre com aquilo. Versículo 22, muitas vezes, aí o pai começa a narrar tudo. Muitas vezes, esse espírito o tem lançado no fogo e na água para o matá-lo. O pai sabe qual é o plano do inimigo por trás. O pai já entendeu que o plano do inimigo é matar aquele rapaz. O pai não tem dúvida, ele pega, ele faz para tirar a vida dele. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, grifa essa expressão, creio, ajuda-me a vencer a minha. Eu queria que você repetisse esse texto, você consegue? 1, 2, 3, o versículo todo, diga. Eu peço a Deus que Deus me capacite para tentar interpretar, criar a hermenêutica desse texto para você hoje.
Eu peço a Deus, preste atenção. Lembre que Jesus disse, antes de tudo, Ele disse, ó geração incrédula. Ele está dizendo que ele está diante de uma geração de incredulidade. E quando ele vai tratar, ele sai do plano macro, do plano maior, da grande multidão, dos mestres da lei. Ele sai do plano macro e vai para a individualidade da dor de um pai que tem um filho, que durante anos o diabo tenta matar. E o pai está ali presente para impedir que o diabo mate ele. Lança da água, ele tenta tirar da água. Lança do fogo, ele tira do fogo. Esse garoto está possuído de hematomas e de cicatrizes. Ele tem cicatrizes de queimadura por todo o corpo. Ele tem machucados, ele tem ferimentos em todo o corpo. Alguns abertos, alguns em fase de cicatrização. E esse pai está ali, tentando tirar o filho da morte. Aí o pai diz, Senhor, se tu podes, faz alguma coisa. Essa palavra do pai não é uma palavra, é a palavra de alguém que já está no último grau do sofrimento. E já tentou de tudo. E ele tem mais uma vez ali agora, Senhor, se tu pode. E ele diz, não é se eu posso, é se você crer. Se você crer, pode. E quando Jesus diz isso, esse pai fala, imediatamente, ele exclama, ele grita para todo mundo ouvir, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Duas coisas. Esse pai revela para mim que incredulidade é um dano pessoal e individual. Ele diz, minha. Você tem coragem de dizer isso? 2. Esse pai diz para o Senhor Jesus, a incredulidade é um gigante maior do que eu. Me ajuda a vencer essa batalha. Você algum dia já tinha feito esta oração? Deus me mandou nessa manhã dizer a esta igreja que eu amo, a você que está aí em Portugal, Estados Unidos, Inglaterra. Eu quero convidar você hoje a fazer essa oração e dizer, Deus, me ajuda a vencer este meu inimigo. A incredulidade é um monstro que está enfrentando cada um aqui. Em que território nasce a incredulidade? Eu vou te dar alguns. Nas lutas da vida, nas provações da vida. O diabo trabalha em cima dessas circunstâncias todas. São essas circunstâncias todas que o diabo vai fazendo crescer esse demônio chamado incredulidade dentro de nós. A falta de emprego, o não acreditar que vai se inserir novamente no mercado de trabalho, a solidão, não acreditar mais que vai conseguir constituir uma família, a falta de recursos, acreditar que não vai conseguir resolver isso. São perturbações que vão nos jogando para baixo, porque uma coisa chamada incredulidade vai ficando cada vez maior. Ele diz, ajuda-me a vencer. Esse pai está dizendo para Jesus, Senhor, eu quero, mas eu não consigo, porque é muito grande. Mas se tu me ajudar, eu venço esse negócio. Se tu me ajudar, eu venço a incredulidade. Se tu me ajudar, eu venço esse demônio. Mas se tu me ajudar, eu venço. Sabe, parece que esse pai
Parece que ele é Davi. Parece que ele é um Davi que chega naquela tropa toda e vê uma tropa inteira assim, batendo a perna. E ele, o que está acontecendo? Lá quem? Aquele cara grandão, aquele cara gigante ali. O que ele está falando? Me dá um homem, me dá um homem. E Davi olha assim, uau, uau. Ué, até meus irmãos, eu achei que tinha muito homem aqui, me dá um homem, me dá um homem. E Davi pequenininho, olha para aquela turma toda, tá parada. E Davi pergunta, há quanto tempo tem isso? 40 dias, tem 40 dias que ele paralisa todo mundo aqui. E Davi diz, eu vou pegar esse cara hoje, eu vou pegar esse cara no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou pegar esse cara hoje. E Davi pega 5 pedrinhas no riacho e bota na sua funda e bota na sua sacolinha. E Davi, eu vou pegar esse cara hoje. Eu vou pegar esse cara hoje. Você lembra que todo mundo se levanta contra Davi? Porque a incredulidade é um demônio que contagia. A incredulidade é um demônio. E a minha pergunta é, por que nós não estamos orando para Deus ajudar a você a vencer a incredulidade? Sabe qual é a grande verdade que esse homem fala para mim e para você? Que a incredulidade pode ser vencida. Eu queria que você repetisse comigo, diga assim, a incredulidade pode ser vencida. Quem aqui tem mais de 1,90 m? Tem alguém aqui que tem mais de 1,90 m aqui hoje? 1,90 m, tem alguém? 1,88 m, tem alguém? 1,88 m? Tem? Você tem 1 metro quanto? Vem cá, Cláudio. Tem qual a tua altura? Vem cá, meu filho. Júlio, Cláudio, Júlio. Esse é o Júlio, grande, se alguém precisar comprar um imóvel, esse cara aqui é o maior corretor da igreja. Tem mais corretores aí. Tu tem quanto, Júlio? Qual é a tua altura? Hã? Você tem... Hã? E você? 1,86. Tem alguém mais alto não, mais forte? Não, o Pedrão não está aqui. Mas você já está cansado de guerra, aí vai ser fácil. O Domingos se levantou, mas o Domingos, coitado, aí faz assim. Quem tem 1,50 m aqui? Tem alguém de 1,50 m? Vem cá, o filho do Eliezer, vem cá. Não, o filho do Eliezer. Irmãos, eu quero que você veja isso. Irmãos, isso é sério, irmãos, isso é profético hoje. Fica na frente dele, faz assim. Você acha, como é teu nome mesmo? Você acha que o Wagner, com esse corpinho, com essa altura, faz assim, foi cara de mal, esse cara tem cara de bom, cara. Cara de mal, Júlio. Não foi, não. Você acha que esse menino aqui, o Wagner, consegue vencer o Júlio? Hein? Você acha que tu consegue vencer ele? Não ri não, irmão, isso é sério demais. A incredulidade é uma coisa muito pesada. E essa incredulidade, ela vai trabalhar no emocional dele. Você não pode, você não vai, você não consegue, não adianta, se enxerga. Eu creio, ajuda-me a vencer. Há um filme que me marcou muito. E você é pastor, indica filme, né? Porque eu vejo fazendo leituras. Quem quer ser milionário? Um filme indiano. Quem viu esse filme? Um grupo viu esse filme. Eu chorei naquele filme. Vou contar para você. Eu falei, Deus, me leva na Índia. Deixa eu pisar lá, Deus. Deixa eu pisar nesse lugar, Deus.
Deixa eu pisar nesse lugar, Deus. Me permita ser profeta por uma semana, não sei. É uma potestade na Índia. Um demônio que pega meninos, abusa sexualmente e cega meninos. E um garoto decidiu que não seria cego, nem viraria, seria abusado. Ele decidiu isso. E quando ele decidiu isso, ele enfrentou tudo. Mas ele decidiu que ele não seria nem abusado, nem ficaria cego. Assista o filme. Se você tiver um pouco do Espírito Santo, tu vai chorar. E quando ele encontra um amigo dele, que foi criado com ele, guri com ele, e dá uma nota, enquanto o colega dele está cego, ele dá uma nota, e o colega pega assim, e conhece a nota, passando a mão, e diz, acho que é $50, $100, ele diz, não, mas você vai te pegar também, você também vai ficar assim, ele vai te pegar, não vai não, eu creio, ajuda-me a vencer esse demônio que disse para você que a casa não vai ser restaurada, esse demônio que disse para você que você nunca vai ter a tua vida consertada, esse demônio que disse para você que você nunca vai conseguir dar a volta por cima. Já contei aqui algumas vezes, uma senhora que passava roupa lá em casa, uma vez por semana, aí ela passava todas, uma diarista. E vocês me conhecem, eu gosto de conversar, eu fui chamado para conversar. Sentei com ela e passávamos hora conversando. E ela disse, não, Deus está me abençoando. Marido crente separou dela, ela se separou dele porque ele estava cheio de amante. E o cara se dizia crente, se dizia até obreiro. E ela falou assim, não, acabou, eu vou morar sozinha. E ele falou assim, jogou uma praga para ela, você vai vir rastejando para pegar prato de comida comigo. Ela disse, meu Deus ainda é Deus, isso não vai acontecer. Se o meu Deus que eu conheço é Deus mesmo, isso não vai acontecer. E ela conta que ela arranjava diária, todo dia da semana, até domingo, irmãos. Uma diária, R$150. 30 dias fazendo diária, sem descanso. Comprou um terreninho em Campo Grande. E começou, quando acabava de passar uma roupa, acaba de passar por volta de 2, 3 horas, corria para lá e ela mesma fazia os buracos, do jeito que ela sabia fazer. Um vizinho vinha e falava assim, ô vizinha, a senhora, eu não tenho como pagar, não, vou dar uma ajuda, a senhora quer o quê? Eu tenho que fazer aqui uma sapata aqui, aí eu vou fazer um buraco para a senhora. O outro passava e via ela lá, moça, não, eu tenho que fazer um buraco, eu não posso pagar. Eu vou fazer um buraco para a senhora. Deus usou ímpio, irmãos, para fazer buraco no terreno. Usou ímpio. E quando fez esse buraco, foi fazer o concreto sozinha. Passava alguém e via lá. Essa mulher maluca está virando o concreto. Eu não tenho como pagar. Eu vou fazer um traço para a senhora. Ela fez os traços. Levantou do jeito que conseguiu os pilares. Começou a botar tijolo. Aí o marido passou. Quem é o amante? Ele é muito lindo, muito maravilhoso, e ele é espetacular. Quero conhecer, teu jeito de vida não dá para conhecer ele não, ele está muito acima, não dá para conhecer ele não. Irmãos, resumindo a história, ela levantou a casa dela, irmãos, porque Deus botou a mão. Ela levantou a casa, bateu laje. As pastoras, minha casa é linda hoje, linda. Sabe por quê, irmãos? Porque é possível vencer o demônio da incredulidade. Nesta manhã eu estou aqui como profeta de Deus para falar para você, você vai vencer isso. Você vai vencer isso.
Ah, olha esse homem de Deus, ajuda-me. Ajuda-me a vencer. Sabe quem é quem vence? Quem decide lutar. Diga assim: vence quem decide lutar. Vence quem decide lutar. Vence quem decide lutar. Quem decide lutar. Mike Tyson foi um terror no esporte do boxe. Mike Tyson criou uma fama que liquidava todos os adversários no primeiro round. No primeiro round. E no primeiro, ou no máximo, segundo minuto. A bolsa de aposta cresceu. E um lutador estava na lista para enfrentar Mike Tyson. E toda a imprensa esportiva dizia: coitado, será que ele tem algum amigo para dizer para não enfrentar Mike Tyson? Será que ele tem um amigo para dizer: escapa porque isso é laço, é luta? Vai ser envergonhado nessa altura do campeonato? E a história diz, e a biografia diz que ele levou meses e meses estudando cada luta de Mike Tyson. Do caminhar de Mike Tyson para entrar no ringue. Ele estudou tudo, milímetro por milímetro. Ele fez uma descoberta. Ele disse: Mike Tyson deve ter algum pacto com as trevas, porque quando ele entra no ringue, tira aquela roupa e olha para o outro na outra ponta, parece que ele libera um veneno e paralisa o outro. Ele fez a primeira descoberta: não vou deixar ele olhar para mim. E entrou, tirou a roupa e começou a pular, e Mike Tyson atrás dele, querendo olhar para ele. Aí a imprensa pode dizer: acho que ele não está bem, acho que ele não está bem, ele não está bem. E na hora que o juiz chamou para cumprimentar, eu acho que ele não está bem, ele não deve estar bem, ele não deve estar bem. Cumprimentou sem olhar. Ele não vai olhar para mim. E quando a luta começou, o mundo inteiro viu quem não estava bem. Ele venceu Mike Tyson. Eu estou hoje aqui para dizer para você que incredulidade pode ser vencida. Eu queria que você declarasse isso com os teus lábios. Eu queria que você dissesse isso: a incredulidade pode ser vencida. Diga: pode, ela pode, ela pode. Esse demônio pode cair por terra hoje. Irmãos, o diabo não pode mais dizer para você que não dá, que não pode, que não. O diabo não pode dizer mais. O diabo não pode te convencer mais que você não vai conseguir. O diabo não vai dizer para você que não vai dar mais. O diabo está vencido hoje, porque, irmãos, ninguém consegue agradar a Deus com incredulidade. Irmãos, a fé em Deus é uma coisa tão inexplicável, que a última cena do Calvário é um ladrão que decidiu crer. A última cena do Calvário é um ladrão que decidiu crer. E ele creu dentro das possibilidades dele. Ele é inteligente. Eu não posso dizer: Jesus me leva para o céu. Quem sou eu? Eu fui um bandido. Mas ele falou: Senhor, ir para o céu eu não vou pedir não, eu sei que é muita areia para o meu caminhão. Mas eu vou fazer um outro pedido. Lembra de mim, quando tu entrar no teu reino, e eu sei que tu tem. E eu sei mais, eu sei que tu vai ressuscitar, porque tu vai sair daqui e vai para o teu reino. Então, quando tu entrar lá, tu lembra de mim. Eu não lembro desse cara, esse cara. Pai, ele creu que eu sou rei, ele creu que eu vou ressuscitar, ele creu que eu tenho um reino, e ele creu que as minhas lembranças vão ser ativadas. Eu gostei dele. O pai piscou o olho para ele. Hoje tu vai estar comigo. Hoje você vai estar comigo. Então, irmãos, a incredulidade pode ser vencida hoje.
A incredulidade de achar que nunca vai conseguir, que nunca vai poder, a incredulidade que você nunca vai ter, essa incredulidade ela pode ser vencida hoje no nome de Jesus. E eu quero declarar, eu quero profetizar nessa manhã que você vai vencer isso. A Bíblia diz: sem fé, Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível o quê? Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Agradar a Deus. Irmãos, o diabo trabalha para tirar de nós a fé, irmãos. Você conhece, você congrega aqui, se você está aqui há muito tempo, sabe disso. Você sabe disso. No final do pagamento, o diabo veio, me mandou uma seta, e eu comecei a achar que tinha nadado, ia morrer na praia, porque não ia conseguir pagar a última parcela. Eu estava quase que me convencendo. Eu falei: Deus, fazer o quê, né? Fazer o quê? A última parcela, na época, 98, quase 800 mil, um valor impossível de ser alcançado, ainda hoje. Aí Deus levanta um profeta, para ser usado, para dizer para mim: não temas, crê somente, não temas. E aquilo me ativou, e eu levantei e falei: vamos conseguir. E naquela mesma semana, Deus começou a tocar em corações, e naquele momento, tudo começou a acontecer, e o valor foi levantado. Irmãos, eu quero que você declare isso, sentado, faça essa oração. Você vai dizer, mas só se você crê nisso. Você vai dizer: creio, Senhor, eu creio, ajuda-me a vencer. Para vencer, diga assim: para vencer, é preciso lutar. Para vencer tem que lutar. Para vencer tem que lutar. Para vencer tem que lutar. Pastor, mas... Aí vou ler Hebreus para você. Da fraqueza tiraram forças. Para vencer é preciso lutar. Para vencer tem que lutar. Oh Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda a vencer. Você vai vencer nas madrugadas, nas orações, você vai vencer num propósito de jejum, você vai vencer, para vencer você tem que lutar, e você vai, Deus, eu decido hoje começar a lutar. Diga assim: Deus, eu decido hoje começar a lutar, eu decido hoje começar a lutar, eu decido hoje começar a lutar. Você vai lutar pela libertação da tua casa, dos teus filhos. Você vai começar a orar pela libertação do teu marido. Você vai começar a lutar. Você vai. Sabe, irmãos, quem luta vence. Mas quem não luta fica para trás. Quem não luta fica paralisado. Mas quem luta vence. Quem luta vence. Ajuda-me. E sabe, irmãos, ele pede para a pessoa certa. Ele está falando com o Deus que se fez carne, o Emanuel. Está falando com o Emanuel. Versículo 25, olha só. 25, não acorda. 25, coloca o 25. Saiu, foi para o banheiro. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, aí Jesus prepara o teatro. Repreendeu o espírito imundo, dizendo, diga comigo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe e nunca mais. Eu gostei disso, irmãos, nunca mais. Eu gostei disso, nunca mais. Diga: nunca mais. Irmãos, aquele pai ele está olhando para o filho, olhando para Jesus, olhando para o filho, olhando para Jesus, e Jesus disse: eu te ordeno, deixe ele e nunca mais. Deus vai guerrear as tuas guerras. Eu queria que você dissesse amém. Eu compro essa palavra. Diga assim: Deus vai lutar as minhas batalhas. Deus vai lutar as minhas guerras. Qual foi o elemento que foi usado para Deus comprar aquela guerra? Qual foi o elemento? Aquele pai saiu de casa e foi até Jesus. Levanta dessa cadeira, levanta desse sofá, sai dessa vidinha parada,
ajudar você a vencer. Ele quer ajudar você a vencer. Quando Jesus viu que a multidão, ele repreendeu o espírito. Ah, pastor, palavras estão dizendo hoje o tempo todo. Pastor, abre mão. Abre mão. Falei com uma pessoa essa semana. Marido traiu. Separou. Falei, vamos orar pela volta. Não, não adianta não, pastor. Virou, está com demônio de sexo. Está cheio de mulher. Está até usando droga. Fez uma narrativa desse tamanho. Quando acabou, eu falei, não me disse nada. Porque a Bíblia diz, não sei se você já leu, já ouviu falar isso. Diga assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você já ouviu isso? Não está no Globo não está no Fantástico, está na palavra de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a... Irmãos, quanto mais miséria o diabo trouxe, é melhor para Deus agir. É melhor para Deus sacudir aquilo. Mas sabe o que a gente faz? Cruza os braços. Pastor, não dá mais não, pastor. Não dá mais não, pastor, não dá mais. Não dá mais porque, pastor, está na mão do capeta. Tá bom. Fazer o quê, né? Nunca mais entra nele. Versículo 26. Você posso ouvir tua voz? Diga, o Espírito gritou. Para. Eu afirmo nesta noite, nesta manhã, que o demônio vai gritar, mas vai gritar de desespero. O Espírito gritou. Irmãos, esse diabo vai gritar de desespero. A palavra, quando chegar em cima dele, irmãos, vai explodir com esse demônio, ele vai gritar. O Espírito gritou, agitou violentamente e agora olha só o texto. O menino ficou como morto. O menino está morto? Está morto? O que aconteceu? O menino o quê? Ora, um demônio na vida dele o tempo todo. Um demônio fazendo tudo. Quando aquele demônio fez... Já viu quando você come uma comida muito boa, bate na fraqueza? Mocotó, eu amo mocotó. Come uma mocotosada daquela do céu. Você fala assim, bateu na fraqueza. Bateu na fraqueza mesmo. Ele ficou como morto. Agora olha aqui, essa parte, grifa essa parte final. Ao ponto de muitos dizerem, o quê? Comecei falando de geração incrédula. Não foi pensar, não. Dizer é verbalizar. E estão dizendo diante de quem? Quem está ali? Quem está ali? Jesus. Diga assim, o Deus entre nós. Estão dizendo, ele morreu. Quando dizem que ele morreu, estão dizendo o quê? Ele é fraco. Ele é fraco, ele é um impostor. Fez essa ruaça toda, mas ele perdeu. Ele morreu, está dizendo, ele perdeu. Porque ele fez tudo isso e perdeu a batalha. O garoto está morto. Ou seja, se ele morreu, quem venceu? O diabo. O diabo vai dizer para você hoje que não tem jeito. Eu ouvi um monte de brasileiros dizer que o que aconteceu ontem nunca aconteceria no Brasil. Tu ouviu? Eu ouvi. Ela não ouviu, a sua 93. O que aconteceu ontem, muita gente disse, isso nunca vai acontecer no Brasil. Nunca. Aconteceu. Aconteceu. Ao ponto de muitos dizerem, quem são os muitos que estão do teu lado? Quem são os muitos que estão do teu lado? Quem são os muitos que estão do teu lado? Quem são os muitos que estão dizendo, esquece, porque você nunca vai conseguir chegar lá? Quem são esses muitos?
Eu não vou citar o nome, mas se ele quiser falar depois, ele fala. Aqui tem um abençoado aqui nessa igreja, que fez um concurso para uma unidade militar, não vou nem dizer qual, e entrou como sargento. E foi trabalhar. Forças Auxiliares, ele é um profissional. E foi trabalhar como sargento. Aí botou farda, trabalhando como sargento de uma unidade militar. São 3 forças militares, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. Ele está numa, como sargento. Sargento, a divisa é aqui. Aí ele viu na noticiário, internet, na rede, que outra força militar abriu vaga para concurso para ser oficial. Aí ele comunicou à chefia dele: ó, abriu concurso para oficial e eu vou fazer. Tá, faz. Talvez ninguém, quem falou faz, isso é só besteira, só vai perder tempo, não vai passar mesmo. Porque é um concurso nacional. Aí ele fez a prova para ser oficial. Estudou, se dedicou, cavou o poço, passou para oficial. Aí voltou lá, onde é sargento, e encontra os colegas sargento. Pessoal, até logo, tchau. Vem cá, né? Até logo, tchau. Ó, felicidade, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu já pedi baixa, estou indo embora. Tudo sargentão. Vai embora, cara? Fazer? Não, eu passei para oficial. Desculpe. Eu fico pensando se ele cair na besteira de ir lá no antigo quartel fardado. Não vai não, cara, não vai não. Vão te jogar ovo. Mas ele escutou, dizendo, não adianta, esquece. Eu quero nesta manhã levantar um clamor por você que está aqui. O que disseram para você que isso aí não dá para você? O que disseram para você que não adianta, desiste, isso não é para você? O que disseram? O que esse monstro chamado incredulidade colocou dentro de você? O que esse monstro colocou? Quais são as ramificações, essa metástase que tomou conta de tudo? Esse demônio, ele vai sair da tua vida hoje. Porque hoje você vai dizer: Deus, eu decido hoje começar a luta. Eu decido hoje começar a lutar. Eu decido hoje começar a enfrentar esse demônio. Você vai tirar um minuto, 2, não sei. Você vai tirar um tempo e dizer: eu começo a orar por isso. Eu começo, porque eu decido hoje que esse demônio vai ser vencido. A minha pergunta é: incredulidade pode ser vencida, sim ou não? Diga, incredulidade, vou perguntar de novo. Incredulidade pode ser vencida, sim ou não? Quando o garoto está ali, irmãos, que aquele demônio saiu, ainda tem muita gente dizendo: ele morreu. Deixa esse pessoal, isso aí é gente irrecuperável. É gente irrecuperável. É gente irrecuperável. Lá, desgraçadamente, tem gente irrecuperável. Vamos fazer, não adianta, a gente nunca vai conseguir. Vamos botar ar, esquece isso aí nunca vai conseguir. Tem gente irrecuperável. Tem gente irrecuperável. Irrecuperável. Se eu pudesse hoje, estivesse nessa igreja, eu chamaria agora no final para orar o Cafu, esse jogador da seleção, que foi um jogadaço na posição dele. Conhece a biografia dele? Ele teve 7 negativas. Garoto, teu futebol é muito fraco, não dá para você não. Ele foi cortado em 7 times. Ele foi a 7 times. Pegava a bola, treina aí. Não, é você. Quem é você? Não dá para você não. Não, garoto, vai ser torneiro mecânico, qualquer coisa. Você não nasceu para futebol não. E chegava em casa. Aí a mãe falou assim: não, filho, você joga bem. Você joga muita bola. Vai para outro time. 7 times. 7 times. Ele foi cortado. Tu não joga bola. Tu é um peladeiro de rua. Ele virou o titular absoluto da seleção brasileira. O que estão dizendo para você hoje? O que disseram para você hoje? Que você nunca vai casar, que você nunca vai ter filho, que você nunca vai engravidar. O que disseram para você hoje? Que você nunca vai sair da comunidade, você nunca vai comprar uma casa. O que disseram para você hoje? Que você nunca vai terminar um curso. O que disseram para você hoje?
incredulidade pode ser vencida. Você crê nisso?